quero falar dos três tipos de seguidores de Jesus. Tem três tipos de pessoas que seguem a Jesus, em todo lugar, em toda igreja. E eu quero que você faça uma análise de que tipo de seguidor você é. Hoje você vai ficar sabendo que tipo de seguidor você é. Em toda a palavra de Deus nós vemos um ajuntamento de pessoas seguindo a Jesus. Onde Jesus estava, havia uma multidão. As pessoas estavam ali querendo uma bênção de Jesus, querendo uma cura de Jesus. Então, se Jesus estava na Judéia, a multidão na Judéia. Se Jesus estava em um enterro, a multidão no enterro. Se Jesus estava na Galileia, eles estavam à beira do mar da Galileia. Sabe por quê, irmãos? Porque havia milagres, sinais com Jesus. Onde Jesus estava havia sinais, benefícios para a multidão. Ele transformava água em vinho, ele multiplicava os pães e os peixes. Aquela multidão não estava nem querendo saber se eles iam ficar desconfortáveis, se tinha cadeira ou não, se eles iam passar fome. Meu irmão, eles enfrentavam tudo para estar perto de Jesus. Tudo, meu irmão. Essas cadeiras aqui, o calorzinho aí, isso aqui é mel para eles. Eles ficavam era nos montes, nas relvas, no calor de dia e no frio à noite, só para obter uma bênçãozinha de Jesus. Então esse tipo de pessoa é um dos tipos de seguidores de Jesus. João capítulo 6, versículo 2. Vá na sua Bíblia aí, João 6, 2. João capítulo 6, 2. O primeiro tipo de seguidor de Jesus, a multidão. João 6, 2. Você chegou lá, diga amém. Vou esperar mais um pouco. João 6, 2 diz: depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia a numerosa multidão. Então sempre, irmãos, tinha um aglomerado de pessoas com Jesus. Ele estava em Tiberíades, no mar da Galileia, estava a multidão. Mas acontece que nem todos que estavam ali estavam esperando uma palavra de Jesus, estavam esperando algo profético de Jesus. Eles não estavam querendo nada de palavra, eles não estavam querendo nada de revelação. Eles queriam, era uma oportunidade de ver um sinal, uma bênção pessoal, aquilo que ia trazer algo imediato para eles. Eu preciso ter um benefício lá na minha casa. Tem alguém com fome, tem alguém enfermo. Todo mundo que chegou perto de Jesus foi para isso. Meu criado está doente, não sei o que, meu marido está doente, já tem uma gente demoniada. Ninguém queria palavra, ninguém queria gerar frutos para o Senhor, nada disso. Eles queriam uma bençãozinha. Por isso, querido, Jesus, conhecendo o coração da multidão, Jesus sabia que não havia intimidade, que eles não queriam nada com Jesus, eles queriam o que Jesus tinha. Então por isso Jesus não tinha intimidade com eles. Agora, por que Jesus não tinha intimidade com a multidão? Porque Jesus sabia, irmãos, que um tempo a multidão está com ele e outro tempo a multidão os abandona. Jesus sabia que de um dia para o outro aquela multidão poderia abandoná-lo. E isso aconteceu quando Jesus foi ser crucificado, quando ele passou por alguns levantes, mentiras. A mesma multidão que aplaudiu Jesus abandonou Jesus e ainda mandou crucificá-lo. Então Jesus fazia as coisas certas. Jesus é maravilhoso, irmãos. E Jesus é tremendo. Ele faz as coisas certas. O olhar de Jesus não estava na multidão. O olhar de Jesus não está nessa multidão. O olhar de Jesus não está na aglomeração de pessoas. Porque Jesus sabe que multidão não tem intimidade com ele, só querem bênçãos dele, só querem curas dele, só querem resolver seus problemas pessoais, não querem resolver os problemas do reino. Esse tipo de pessoa não está nem aí para o discipulado. Eles não querem discipulado, eles não evangelizam,
Nem mesmo seus familiares eles estão dispostos a pagar um preço em oração para salvar. Nem mesmo os familiares. Mas eles estão aqui. Ele é multidão. Você faz um alvo para ele? Não, eu quero é a bênção. E por isso, irmãos, a intimidade de Jesus é mistério para essas pessoas. A intimidade de Deus vai ser mistério. Jesus sempre vai falar com parábolas para essa multidão, porque essa multidão, ela ainda não tem aliança com Jesus. Mas existe outro tipo de seguidor, irmãos, que é o seguidor ocasional. Diga comigo, seguidor ocasional. Ele tem uma característica, o seguidor ocasional, ele é legalista, ele é soberbo. Quando ele é confrontado, ele pula fora, ele recua, ele não aceita. A Bíblia fala de um lá em João chamado Nicodemos, que ele foi se encontrar com Jesus escondido na noite. Sabe por quê? Porque ele tinha soberba no coração dele, ele conhecia da lei, então ele não queria que os fariseus, que os saduceus, que os hipócritas, que aqueles que eram doutores da lei, visse ele se encontrar com um homem simples. Ele sabia de tudo, ele era soberbo. Tem muita gente aqui que tem vergonha de ir para o bairro, irmãos, evangelizar, porque é um seguidor ocasional. Ele acha que ele tem uma postura, né? Não, eu sou isso aqui. Rapaz, eu já preguei, eu já fiz o instituto bíblico, eu já fiz o seminário, eu já dei aula assim, eu já fiz aquilo outro. Eu não vou ficar aqui não, eu quero sentar na cadeira onde está marcado o nome dos apóstolos, eu quero ficar lá. Eu quero dizer, meu irmão, que na cadeira de Abraão tem muito hipócrita sentando. Tem muitas pessoas que acham que sabem muito. Eu fui para Israel com um discípulo, a terceira vez que eu estava em Israel. E quando eu fui a Israel, quando eu vou a Israel, irmão, eu vou como estudante, eu vou aprender, eu anoto tudo e fico olhando. Estava ao pé do Monte Sinai. O camarada fez uma guerra comigo, eu dizendo para ele: o Monte Sinai é o mesmo Monte Horebe. E ele: não, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. O Monte Horebe é à direita do Sinai. Eu falei: meu filho, está aqui nos registros, está na Bíblia Sagrada, é o mesmo Horebe, é o mesmo Sinai. Não, porque lá no instituto e não sei o que, eu larguei de mão. É o seguidor ocasional, tanto é que não está nem aqui com a gente mais. É o sabe tudo, você fala alguma coisa para ele, já sabe. Mateus 19, 20. Abra sua Bíblia, Mateus 19, 20. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, nada me falta. Jesus encontrou um jovem rico, irmãos. E esse jovem rico chegou para Jesus e fez uma pergunta interessante: o que eu faço, Jesus, para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele, e Jesus conhece o coração das pessoas, ele sabe quem é verdadeiro. Você já viu ministrando sobre aquele que fica debaixo da figueira? Ele olhou para aquele jovem, para Filipe, Natanael, e falou assim: eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aí ele: o que tem a ver figueira? Porque quem vai para a figueira, irmãos, naquele tempo, segundo a tradição, eles iam para ler a Torá, ficava ali aproveitando as folhas, a sombra, e ficava horas orando e lendo a Torá. Então Jesus conhece quem é verdadeiro. Jesus olhou para aquele jovem e Jesus viu o coração dele. Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Ele era inteligente, aquele jovem. Ele era o seguidor ocasional, esse que está na igreja, mas não dá fruto. Só quer pregar, só quer cantar, só quer palestrar, mas não tem nenhum fruto. Aquele jovem era um desses. Aí quando Jesus falou assim: guarda os meus mandamentos, ele já inventou logo: desde criança, Jesus, eu tenho guardado os teus mandamentos. Ora, meu irmão, nem Abraão conseguiu guardar os mandamentos de Deus, nem Isaac, nem Jacó, nem mesmo Moisés conseguiu guardar. Esse aqui, jovem rico, foi falar para Jesus que guardava os mandamentos.
Esse seguidor de Jesus, irmão, está no nosso meio. Você fala uma coisa para ele, ele sabe tudo. Ele vai dizer assim: ah, isso aí eu sei. Tinha uma irmã que quando nós entramos na visão, e eu achei maravilhoso a visão celular, porque ela bota cada um no seu devido lugar. Bota cada um, senta, nem que não queira, mas vai ser confrontado. Aqui os pastores, os 12, deram um pulo, porque nós botamos aqui o nomezinho, cada um no seu lugar, mas o povo ainda tema. Aí o Leandro chegava no, opa, pode sair aí nesse lugar. Não, mas saia. Ou vai ou racha, você tem que submeter, porque Deus é um Deus organizado. Deus é organizado. Até nós aqui, lá no, a Bispa Vanessa foi barrada ali. Eu falei: oh, rapaz, que é isso? A Bispa Vanessa, deixa eu entrar. Nós passamos por isso também, irmãos. Tem muita gente que está aqui na igreja e pensa que sabe de tudo. Pensa que é o melhor pregador. Pensa que sabe orar bem, expulsar demônio. E quando nós entramos na visão, a visão deu uma ajustada na igreja. Aí eu falei com a irmã, e ela estava até doente. Ela falou assim: ah, eu vou para o encontro, mas eu sei tudo do encontro. De cura interior, eu sei tudo. Aí eu olhei para trás dela assim e falei: vem cá, deixa eu ver se tem uma asa aqui, minha filha, em você. Porque deve ser anja. Lógico que eu não fiz isso, né? Mas você imagina as pessoas que acham que sabem tudo, irmão. O jovem rico falou: desde pequeno eu guardo os mandamentos, eu sou melhor do que Abraão, eu sou melhor do que Moisés. Aí Jesus, sabendo daquele orgulhoso, daquele soberbo, daquilo que estava dentro dele, faz uma prova de fogo com ele. E Jesus pede para ele vender tudo que ele tinha. Agora, por que Jesus pediu o dinheiro dele, irmãos? Porque a Bíblia fala, irmãos, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E o tesouro daquele homem estava não no reino de Deus, mas estava no dinheiro. Você sabia que Deus, ele tem um competidor? Você sabia disso? Quem foi o maior rival de Pelé no futebol? Quem foi, irmãos? Pode falar. Mais alto. Maradona. Foi o maior rival de Pelé. Quem foi o maior rival do Ayrton Senna? Schumacher. Na época era rival dele. Quem é o maior rival de Deus hoje na terra? É o Mamon, irmãos. Foi Deus que falou na Bíblia: não se pode servir dois senhores. Ou vai agradar um e aborrecer o outro, ou vai aborrecer o outro e agradar o outro. Então Mamon é o maior rival de Deus. Ele fica na cabeça das pessoas: não, tu tem dinheiro, guarda isso aí, rapaz, isso aí é teu. Guarda isso. Para que você vai dar? Por que você vai ofertar na igreja? Rapaz, larga isso aí de mão, dá só uma ajuda. Você vai ajudar a tua avó, meu irmão. A igreja ninguém ajuda. A igreja você devolve o que é de Deus. Porque quem não devolve o que é de Deus vai ser preso. E você sabe quem é o carcereiro dessa prisão espiritual? É Lúcifer. A Bíblia fala: roubará o homem a Deus. Quem rouba, irmão, vai para onde? Para a cadeia. Se você rouba, você tem que ser preso. Você pode até não ser preso em uma cadeia material, mas espiritual você vai. Como esse jovem rico soberbo, seguidor ocasional, era um tremendo ladrão de dízimo e de oferta. E Jesus pegou ele pela palavra, porque ele era mentiroso, orgulhoso, dizia que observava as leis que nem Abraão observou. E Jesus olhou para o coração: ah, é? Pois então vende tudo que tu tem, dá aos pobres, que você vai ter uma vaga lá no arrebatamento. Ele pegou as coisinhas dele, ó, e foi embora. Esse é o tipo de seguidor ocasional. Eles estão dentro da igreja, a igreja está lotada dele, sabe de tudo, não quer se submeter, não quer, não acredita, não atende um comando, não lê a palavra, não lê a Bíblia. Esse ano é um ano onde Deus vai mudar a tua vida. Nós estamos vivendo dias nos quais Deus está trazendo a igreja para a essência do seu chamado. Deus vai modificar você, a tua geografia, meu irmão. Só para você ter uma ideia aqui,
Quem aqui já leu a Bíblia 10 vezes? Fica de pé. E não minta não. Se mentir é pior. Ninguém. Quem já leu a Bíblia 5 vezes? Fica de pé. Eu já li 8. Só eu aqui. 8 vezes 5, André. Quem mais? Quem já leu a Bíblia 3 vezes? Lendo mesmo, do Gênesis ao Apocalipse, chegar e concluir. Fica de pé. Quem já leu a Bíblia 3 vezes? Lá, Juscelino, Leni, pastor Lenima, Alain, ali, a irmã ali, 3. Quem mais? Quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez toda, do Gênesis ao Apocalipse? Meu irmão do céu, pelo amor de Deus, vou ficar só com esse povo no arrebatamento. Vou ficar só no arrebatamento. O seguidor ocasional não lê Bíblia, irmãos. A multidão não quer saber de Bíblia. A multidão não quer saber de compromisso, de discipulado. O seguidor ocasional, ele só quer pregar. Porque ele vai na internet, copia os textos lá e vem pregar. Não sabe burlofa de nada de Bíblia. Eu tinha aqui no começo desse ministério um bocado de seguidor ocasional descarados. E ainda impressionava ainda as pessoas. Chegava lá, pegava as pregações lá e vinha pregar. E começava a pregar que a soberba pingava no chão. Você via a soberba caindo no chão, melava o chão todo da igreja. Saíram todos. Tem uns que estão até fumando, bebendo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus conhece o coração do verdadeiro discípulo, daqueles que se humilham, daqueles que são pobres de espírito, dependem de Deus para tudo, mesmo tendo lido na Bíblia 10, 20, 30, 50 vezes, mas ele está na dependência de Deus. Ele ora, ele prega o que faz, ele não é um soberbo, ele não é hipócrita. Se ele fala de oração, ele está no monte orando. Se ele fala de jejum, ele jejua. Se ele fala de ler a Bíblia, ele lê a palavra. Esse é o tipo de seguidor que Deus quer levantar de você, meu irmão. Então esse seguidor ocasional, eles estão ocupando os bancos da igreja e não dão lugar para outro, porque nem sequer um dia ele consegue ler a palavra. Nem sequer um dia ele consegue ler a Bíblia. Agora tem um terceiro tipo de seguidor, queridos. Aleluia. Esse é que vai subir no arrebatamento. Esse está preparado, irmão, contando nos dias ali. Meu Deus, volta logo, eu estou doido para subir no arrebatamento das nuvens. Eu vou estar lá naquela festa. Eu vou tomar Coca-Cola, eu vou comer carne, eu vou comer filé, eu vou comer peixe. Porque na festa, meu irmão, quem já foi numa festa para não ter comida? Você volta. A festa de Jesus vai ter muita comida. Ué, apóstolo, quando você já viu isso? Lógico, quando Jesus estava jejuando no deserto, 40 dias. O que a Bíblia fala quando ele venceu todas aquelas tentações? No final, sabe o que a Bíblia fala, irmão? A Bíblia fala que os anjos desceram e serviu o que para ele? Oração, fé, glória. Glória, oração, fé, unção, não enche barriga de ninguém. O que enche barriga de gente é arroz, feijão, carne, abóbora, cozidão, panelada. Essas coisas que a gente gosta, irmão. Quando eu sair daqui eu vou comer uma panelada. Eu estou com fome. Cozidão com batata, cenoura, com ovo. Aleluia. Então tem gente que é bobo, pensa que a igreja é... Meu irmão, Jesus passando ali a maior fome do mundo dele, porque estava em jejum é ficar sem comer. Não me venha com essa de dizer que eu estou no jejum de Daniel. Come abóbora, come grão, come feijão com uns pedaços de toicinho desse tamanho. Estou no jejum de Daniel. Daniel nunca fez jejum não, irmão. Me mostra na Bíblia onde é que ele fez jejum. Eu desafio um teólogo para me mostrar na Bíblia onde Daniel fez jejum. Jejum quem fez foi Elias, Moisés, Jesus, que jejuou 40 dias sem comer nada, meu irmão. Nós vamos agora no dia 21 para Vitória com Daci, apóstolo Daci, na caverna de Adulão. É 5 dias lá, é para matar, só na água. Aí sim você está provando que você quer alguma coisa séria com Deus. Você não vai inventar. Quando Jesus terminou o jejum, meu amigo, ele estava com a broca grande.
E a Bíblia fala que os anjos veio servir. Agora você imagina aquela mesa: caviar, abóbora, arroz, feijão, carne, Coca-Cola, refrigerante. Porque, meu irmão, olha, Coca-Cola é unção pura. O resto tudo é heresia. Tinha tudo ali, todo tipo de suco, todo tipo de refrigerante, tudo. E Jesus, ó, vamos. Porque para sempre aqueles, queridos, que estão se sacrificando para Deus, tem uma recompensa. Por isso você vai ser recompensado por Deus. Por isso fique perseverante no teu alvo. Não erre o seu alvo, porque você vai ser recompensado por Deus. Eu nunca vi um homem e uma mulher frutífera morrer fora do tempo. Deus guarda ele, irmãos, porque está dando fruto. Os dias da tua vida você vai cumprir, meu irmão. Eu já tirei fino na morte. Eu falei ontem à noite aqui. A Bíblia fala lá em 1 João, quando ele diz: aquele que é nascido de Deus não peca. Essa palavra pecado aqui no grego, porque é no Novo Testamento, é hamartia. Não erra o alvo. Mas o que é gerado do Espírito conserva-se a si mesmo limpo, e o maligno não lhe toca. Diga para a pessoa que está do seu lado: o maligno não toca em quem não erra o alvo. Se você bate as tuas metas, o diabo não toca em você. Lá no Espírito Santo, nós estávamos fazendo um encontro de milagres, apóstolo Jones, e manifestou um demônio lá. Rapaz, esse demônio deu trabalho. Meu amigo, agarrei na cabeça dele e pensei na parede. Olhei para ele: entre em mim agora, miséria, entra aqui, ó, vem. Entre em mim, se tu é homem. Eu fiquei irritado, cara, eu saí de mim, eu estava na carne. Botei aquela mulher na parede: para, entra agora aqui, miséria, entra aqui, entra em mim. Sabe o que aconteceu? Ele não pôde entrar. Porque a Bíblia fala: aquele que não erra o alvo, conserva-se a si mesmo limpo, e o maligno não lhe toca. Eu tenho alvo, eu tenho metas, eu vou conquistar essa cidade, e o diabo não pode me tocar. Aleluia! O terceiro tipo de seguidor de Jesus é o discípulo. Mateus capítulo 4, 18 a 22. Abra sua Bíblia. Mateus 4, 18 a 22. Harabashiri kandarabanarabashiri mandarabanai. Mateus 4, 22. Quem chegou lá, diga amém. Diz assim, vamos começar do 19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco, e Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiu. Aqui nós vemos Jesus chamando os seus discípulos. E o interessante, querido, sabe o que é, igreja? Todos eles estavam ocupados, todos eles estavam trabalhando, mas eles deixaram tudo para seguir Jesus. Tem pessoas que não arredam do seu trabalho por Deus. Deus não quer que você abandone o seu trabalho, a tua vida empresarial, os teus sonhos, não. Os discípulos não largaram o trabalho, apenas eles deixaram de aquilo que estava ocupando o lugar de Deus, de prioridade na vida deles, eles deixaram de lado e foram seguir Jesus. Tem muita gente que está trabalhando mais do que cuidando da família, do que servindo a Deus, do que gerando vidas para o reino de Deus. O trabalho é o competidor de Deus na vida dele. Você não precisa largar seu trabalho, mas você precisa priorizar o reino de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que imediatamente aqueles homens, eles largaram, inclusive o pai, está aqui dizendo, e deixando imediatamente o barco, e seu pai o seguiu. Meu irmão, quem da minha família quiser me seguir, que me siga. Eu não vou olhar para trás não.
eu tenho um chamado, e no dia do tribunal de contas, Jesus vai chamar de um por um, Ele vai chamar por limpo. Vem cá, eu quero aqui de um por um. Não vai chamar em grupo não, não vai chamar em geração não, não vai chamar pai e filho não, Ele vai chamar de um por um. Eu quero te convocar nessa noite para você deixar aquilo que está tomando o lugar de Deus na tua vida. Priorize Deus, priorize o teu chamado. Jesus chamou, Ele disse a palavra e o chamou. Jesus te chamou, meu irmão, para você dar frutos. Jesus te chamou para você ter uma genealogia. Árvore genealogia. Eu não consigo falar essa palavra. Árvore. Aleluia. Genealogia. Você vai chegar no céu e vai ter uma árvore lá. Eu quero ver, eu quero saber. Abraão gerou Isaac, Jacó gerou Rubens e Jubes. Árvore genealógica, aleluia, glória a Deus. Solta a minha língua, inimigo. Solta a minha língua, Satanás, libera a minha língua. Então você precisa ter uma genealogia, apresentar diante de Deus teus frutos. Mas como você vai ter esses frutos se tem alguma coisa ocupando o lugar de Deus na tua vida, meu irmão? Você tem um competidor, o Mamon. Se você agrada a Mamon, você aborrece Deus. Se você agrada a Deus, aborrece Mamon. Mamon está por aqui comigo, porque tudo que eu tenho, eu dei para a obra de Deus. Quando aquela criança chegou com 5 pães e 2 peixes, o que aconteceu? Houve multiplicação. Por quê? Quando você dá o tudo, há multiplicação. Você deu tudo, pois você tem direito a multiplicar o que você tem. Então, esse discípulo é o terceiro tipo de seguidor de Jesus. Jesus não chama desocupado, querido, porque os desocupados não têm responsabilidade no reino. Eu queria, apóstolo, ter tempo para Deus. Para com isso, querido. Você tem tempo de sobra. E outra coisa, se você não tiver tempo para Deus, Deus não te chama não, porque Deus não chama desocupado. Os discípulos aqui da CNV que mais geram vidas são os mais ocupados. Você pode pegar e colocar. Os desocupados não geram vidas. É aqueles que estão ali trabalhando e liga um para outro, liga para outro, rapaz, tira um tempinho ali. Deus não chama desocupado. E aqueles que Ele chamou deixaram tudo. Isso significa que você tem que deixar tudo por Deus. Deus quer o teu tudo. Agora escute algo aqui, irmãos. Jesus, Ele estava no meio da multidão. Na multidão tinha um seguidor ocasional, mas Ele tinha aliança com os discípulos. Ele ceiava com os discípulos. Jesus veio buscar, foram os discípulos. Por isso no dia do arrebatamento, você vai ouvir a voz da trombeta, porque você é um discípulo de Jesus. É o discípulo que vai ceiar com Cristo na borda do Cordeiro. Não é a multidão não quer nada com ninguém, queridos. São os discípulos. Nessa noite Deus vai ministrar, pode tirar aqui um pouco, na tua vida. Porque a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse congresso, Deus vai gerar aqui verdadeiros seguidores dele, discípulos. Aqui tem testemunhos tremendos de crianças que vêm lá do bairro. O pai e a mãe não é crente, os irmãos, mas essa criança, ela vem dos bairros, e ela vem com uma senhora que traz ela no ônibus. E um dia ela foi na casa da senhora, e a senhora estava meio assim, multidão, estava meio seguidor ocasional. Eu não vou hoje, estou com problema, estou sem sandálias. E aquela criança discípula estava doida para vir para a igreja. Foi lá na casa dela, buscou uma sandália. Está aqui a sandália. Aí aquela senhora olhou, minha filha, a sandália. Mas na verdade eu também estou sem Bíblia. Daqui a pouco a criança foi lá na casa dela, pegou a Bíblia, está aqui. A mulher olhou,
Não teve jeito, teve que vir para a igreja. Tem muita gente que quer, irmãos. Tem muita gente que está interessado. Tem muita gente que quer ir para o arrebatamento. Tem muita gente que está deixando tudo por Jesus. Está priorizando a obra de Deus. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, meu irmão, o Senhor Jesus vai estar do teu ladinho ali. Por isso, não abandone Jesus por nada. Não abandone Jesus por dinheiro, por fama, por adultério, por pecado. Tenha uma aliança. A multidão não tem aliança, pastor James. Não tem aliança com o pastor, não tem aliança com a igreja. Mas o discípulo tem aliança. Ele não sai, ele não vai para lugar nenhum. Tem uma convocação, ele está ali. Esse é discípulo. São esses que Jesus estão atrás. São esses que vão subir no arrebatamento. Aleluia! Eu quero desafiar você nessa noite, meu irmão. Por que você não vê aqui todo domingo eu pregando, fazendo apelo? Pastor, você esqueceu de fazer o apelo? Não esqueci não, eu não gosto de fazer apelo não. Eu sou ruim de fazer apelo. Sabe por quê? Não adianta a pessoa vir aqui falar aqui, Senhor, Senhor, e não fazer o que Deus manda. Chega disso. Você quer aceitar Jesus? Entra numa célula, meu irmão. Vai para a célula. Na hora que tu pisou o pé na célula, ele já escreve o teu nome imediatamente nos céus. Confessa Jesus lá. Fala assim, eu sou crente, eu sou discípulo. Acabou. Não precisa você vir para cá e fazer um ritual para depois, 2 semanas depois, você está depois bebendo cerveja, na cachaça, prostituindo, adulterando. Deus não conta isso não, meu irmão. Você precisa procurar uma célula, dar fruto para Deus. Aleluia. Um dia eu fui contar meu testemunho, porque eu me batizei primeiro de aceitar Jesus. E o cara falou, está errado, varão. Está errado, tu quebrou um princípio. Isso há 20 anos atrás. Hoje eu estou aqui num púlpito pregando a palavra e o reino de Deus. E essa pessoa está desviada. Para Deus, meu irmão, importa o que está no teu coração. Ele quer ver resultados. Ele quer ver frutos. Ele não quer ver palavras. Aleluia. Você quer ver uma pessoa feia, Nilja? Você quer ver? É uma pessoa que não tem célula. Todo mundo que tem célula é bonito. As meninas da Nova Vida que eram feias ficaram tudo bonito porque tiveram célula. Os homens feios da Nova Vida estão tudo bonito. Aqueles que têm células. Quem não tem célula é feio. Se tem um feioso perto de ti aí, irmão, aleluia. Diga para ele, hoje você vai sair daqui com uma célula, com uma geração, com uma genealogia. Você vai ter uma árvore, você vai ter filhos. Portanto, feioso, se você quer ser bonito, abra a sua célula imediatamente.